Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, buscando o auxílio do entendimento do Evangelho de Jesus, para melhor estabelecermos o rumo das nossas vidas, o sentido para viver. Em suma, a qualidade de vida proporcionada pelos ensinamentos de Jesus. E para nos ajudar, nós estamos mantendo a conexão com a obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje, um tema muito interessante que Pedro de Camargo estabelece como quase irredutível, o que equivale a dizer muito difícil de ser modificado, e para tanto vai apresentar o texto com uma propriedade da matéria, que é a dureza. E cientificamente explicando, a dureza corresponde à resistência ao risco. Risco provocado pelo atrito em contato com outro material. Então existem materiais que apresentam maior grau de dureza do que outros. E ele apresenta o texto dizendo: mais duro que a madeira é o cobre. Ou seja, é o cobre que é capaz de arrancar partículas da madeira. Mais duro que o cobre é o bronze. Então o bronze apresenta um grau de dureza maior do que o cobre. E ele continua: mais duro que o bronze é o mármore. E mais duro que o mármore é a pedra comum. Mais duro que a pedra comum é o granito. Mais duro que o granito é o ferro. Mais duro que o ferro é o aço. Mais duro que o aço é o diamante. O diamante, meu caro ouvinte, é o material que apresenta o maior grau de dureza. Nada risca o diamante. Para lapidar o diamante, somente outro diamante. E o que equivale a dizer que o diamante é mais duro e arranca partículas de qualquer outro material. Porém, ele vai concluir o texto dizendo que mais duro que o diamante é o coração orgulhoso. E conclui dizendo que só o poder de Deus consegue reduzi-lo. Se assim não fora, seria irredutível. Então Pedro de Camargo traz toda uma comparação, o encadeamento de possibilidades de conexão através do atrito de diversos materiais diferentes, para dizer que o coração orgulhoso é mais duro do que o próprio diamante. É claro que aí ele apresentou uma figura de linguagem, apresentando uma metáfora, porque o coração humano não risca o diamante. Porém, a dureza refere-se à rebeldia, à falsa ideia de supremacia, a de ser um ser humano soberano, sem a necessidade de conhecimento a mais do que já possui, sem a capacidade de perdoar, e o orgulho sendo derivado do egoísmo, também se opõe à caridade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, o capítulo intitulado Fora da Caridade não há salvação.
página escrita pelo pensamento do codificador da doutrina espírita. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta, ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer. Mas, do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance. E isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja. A esse respeito, trago tranquila a consciência. E a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticá-lo. A ingratidão é uma das mais imperfeitas condições da humanidade. Como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos desculpem, de sorte a podermos dizer, como Jesus Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos, para tirá-los de um precipício, se oferecer oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. E no final desse capítulo há uma nota dizendo que aqui temos pensamentos íntimos de Allan Kardec num documento achado entre seus papéis. É por isso que essa obra é chamada póstuma, meu caro ouvinte. A obra Obras Póstumas foram encontrados manuscritos de Allan Kardec, seus pensamentos, e publicados posteriormente à sua desencarnação. Eis, portanto, meu caro ouvinte, um coração pacificador, trazendo para a escrita um documento registrado para que a sua consciência pudesse se apresentar naturalmente, sem nenhuma ideia de promoção pessoal, mas que demonstra ser possível para todos nós não nos mantermos nessa dureza de caráter que estabelece repulsão às adversidades, que estabelece julgamento e condenação às diferenças de opiniões. Essa grande chaga da humanidade, chaga do espírito, torna o coração quase irredutível na reconsideração de valores, na aceitação de que nos encontramos em equívoco, na dificuldade de aceitar as escolhas dos outros e, portanto, aceitar também que as pessoas podem errar e que nós não precisamos nos manter vinculados ao mal, portanto, dificultando para o coração orgulhoso a possibilidade também de se libertar do mal, perdoando. Por isso, todos estamos no caminho da aprendizagem.
E aqui na Rádio Rio de Janeiro, todos nós aprendemos todos os dias, não é, meu caro ouvinte? E você que nos mandou a mensagem, queremos também agradecer. É a mensagem do internauta. Participação do internauta. É do ouvinte Sabiniano Maia, da Paraíba. Ele escreve para o programa Estudando as Obras de Pedro de Camargo com Moisés, de João Pessoa, da Paraíba. Acompanho este estudo nos meus livros e estou aprendendo muito. Por isso, quero lhe agradecer. Paz do Mestre para todos da Rádio Rio de Janeiro. Um grande abraço para você, Sabiniano. Uma grande oportunidade que estabelecemos aqui em Conexão, e queremos dar um grande abraço também para todos os ouvintes do Brasil inteiro, mas particularmente para Paraíba, a cidade de João Pessoa. A paz do Mestre Jesus para você também, meu caro ouvinte. E para compreendermos que todo o mal da humanidade vem do mal que nós praticamos através das nossas imperfeições, nós vamos buscar mais uma vez na doutrina espírita, retirando o véu. Retirando o véu. Também de Obras Póstumas, o capítulo intitulado Credo Espírita. Allan Kardec nos traz: os males da humanidade provêm das imperfeições dos homens. Pelos seus vícios é que eles se prejudicam uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses gerará constantes misérias. Portanto, meu caro ouvinte, aqui está a origem de todos os males: os vícios, os hábitos infelizes adquiridos pelo culto à matéria, pelos excessos, pelas anestesias de consciência, pela busca desenfreada, pela posse desnecessária, pelo apelo às sensações e à vida desregrada, fora da coerência perante a própria consciência. Então, nós criamos a nossa própria miséria. Nós criamos essa condição. E a caridade é o remédio para nos desvincularmos desse recurso que nós causamos para nós mesmos. Vamos continuar abordando o capítulo quase irredutível já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que Pedro de Camargo está nos trazendo a chaga da humanidade como a origem de toda a miséria humana, o orgulho, derivado do egoísmo. Em oposição ao egoísmo, temos a oportunidade do trabalho do bem, da caridade, para pensar no nosso semelhante. Em oposição ao orgulho, o desenvolvimento da condição de aprendizes que todos somos. Portanto, o despertar da humildade. E continuando o pensamento de Allan Kardec em Obras Póstumas, no capítulo Credo Espírita, ele vai dizer, sem dúvida, boas leis contribuem para melhorar o estado social, mas são impotentes para tornar venturosa a humanidade,
porque mais não fazem do que comprimir as paixões ruins, sem as eliminar. Então nós precisamos reformar a sociedade, estabelecer recursos e condições para todos. Mas Kardec está trazendo a condição de que essas leis que são criadas para frear os vícios, elas não trabalham no processo educativo do espírito, somente com a nossa transformação moral, com a reforma íntima, sendo pessoas de caráter melhor, nós, consequentemente, faremos escolhas melhores de nós para o exterior. Portanto, a educação vem de dentro para fora e assim tornamos a sociedade melhor, porque nos tornamos primeiramente melhores. Então, nós não eliminamos as imperfeições se não trabalharmos os recursos do bem. É o que Kardec está ensinando. Em segundo lugar, porque são mais repressivas do que moralizadoras e só reprimem os mais salientes atos maus, sem lhes destruir as causas. Então as leis são necessárias, mas elas agem na contenção do mal e não na sua solução. Aliás, a bondade das leis guarda relação com a bondade dos homens, enquanto estes se conservarem dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, farão leis em benefício de suas ambições pessoais. A lei civil apenas modifica a superfície. Somente a lei moral pode penetrar o foro íntimo da consciência e reformá-lo. Então é nesse sentido, meu caro ouvinte, que o Evangelho, na sua simplicidade do seu convite, é muito complexo, porque ele pede a isenção da nossa ocupação com os excessos, com os nossos vícios, para sermos pessoas mais benevolentes, mais caridosas, menos orgulhosas. Reconhecido, pois, que o atrito oriundo contato dos vícios é que faz infortunados os homens, o único remédio para seus males está em se melhorarem eles moralmente. Uma vez que nas imperfeições se encontra a causa dos males, a felicidade aumentará na proporção em que as imperfeições diminuírem. Por melhor que seja uma instituição social, sendo maus os homens, eles a falsearão e lhe desfigurarão o espírito para a explorarem em proveito próprio. Quando os homens forem bons, organizarão boas instituições, que serão duráveis, porque todos terão interesse em conservá-las. A questão social não tem, pois, por ponto de partida, a forma de tal ou qual instituição. Ela está toda no melhoramento moral dos indivíduos e das massas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade do gênero humano. Porque então os homens não mais cogitarão de se prejudicarem reciprocamente. Não basta se cubra de verniz a corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. O princípio do melhoramento está na natureza das crenças, porque estas constituem o móvel das ações e modificam os sentimentos. Também está nas ideias inculcadas desde a infância e que se identificam com o espírito. Está ainda nas ideias que o desenvolvimento ulterior da inteligência e da razão podem fortalecer, nunca destruir. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. O homem que se esforça seriamente para se melhorar, assegura para si a felicidade,
já nesta vida, além da satisfação que proporciona a sua consciência. Ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias. Nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando ao invés fazer tudo que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá o seu contato. Garante a sua felicidade na vida futura, porque quanto mais ele se depurar, tanto mais se elevará na hierarquia dos seres inteligentes, e cedo abandonará esta terra de provações, por mundos superiores, porquanto o mal que haja reparado nesta vida, não terá que o reparar em outras existências. Porquanto na erraticidade só encontrará seres amigos e simpáticos, e não será atormentado pela visão incessante dos que, contra ele, tenham motivos de queixa. Vivam juntos alguns homens, animados desses sentimentos, e serão tão felizes quanto comporta a nossa terra. Ganhem assim, passo a passo, esses sentimentos, todo um povo, toda uma raça, toda a humanidade, e o nosso globo tomará lugar entre os mundos ditosos. Eis, portanto, meu caro ouvinte, a proposta de educação do espírito que a doutrina espírita, enviada por Jesus, faz lembrar a sua essência, o amor, a caridade, a justiça, a verdade em si mesma, libertando-nos de todos os males, proporcionando mundos na escala hierárquica da condição das moradas que estabelece Jesus, dizendo: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então que a morada terrena melhore, melhorando-nos primeiramente, meu caro ouvinte. O mundo vai melhorar, a sociedade vai melhorar. Façamos um mundo melhor. Comecemos a melhorar primeiramente por nós mesmos, realizando tudo o que pudermos em trabalho do bem ao nosso alcance, começando pelos nossos lares. Sim, meu caro ouvinte, o Evangelho começa em casa. E depois, resolvido o que tem que ser resolvido, cumprido o dever em casa, e assim teremos o tempo favorável para estender as nossas mãos em caridade para os que estão fora do lar. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 20, versículos 26 a 28. Eis a grandeza de Jesus, meu caro ouvinte, a condição de doar-se a própria vida
em favor de todos nós. E para combatermos em nós mesmos o orgulho, sejamos no mecanismo de servir, na oportunidade de ser útil a todos aqueles que estejam junto de nós, na nossa convivência. E assim estaremos vinculados à proposta da educação do espírito, tornando-nos pessoas melhores. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.